Bom dia, boa tarde, boa noite. O que você quiser, madrugada e tal. Turma de processo do trabalho. Processo do trabalho. Plano, ou aula 21, plano 8. Tá? Plano 8, a gente começando um assuntozinho novo. Um assunto de recursos, tá? Assunto bem interessante, recursos no processo do trabalho. O assunto vai ser visto de uma forma bem mais leve, né? Não vai ter tanta complexidade, até porque é um assunto complexo, tá? Um assunto complexo que eu vou, como já disse, exigir aí na prova, mas é um assunto bacana, tá? É um assunto muito bacana que a gente vai ter aí no processo do trabalho, que é o assunto de recursos, tá? Um assunto mais formal, né? Do que a gente já viu até aqui agora. Mas enfim, gente, o que vem a ser recurso ou direito de recorrer? Tem aqui meu tripé, que é uma cadeira e 3 livros. O que seria então esse direito de recorrer? Ou para que esse direito de recorrer? Da onde é que vem o recurso? Da onde é que vem esse recurso? A palavra recurso, o recorrer. A gente aprende desde cedo, né? A recorrer a gente aprende desde cedo. Desde menino a gente aprende a recorrer. Veja se não é bem assim, né? Você vai pedir uma coisa à sua mãe, aí ela não deixa e você recorre ao pai. Ou então vai pedir ao pai e ele não deixa, recorre à mãe. Então é como se o ser humano não se acostumasse com o primeiro não, né? E tá certo, né? Que às vezes o primeiro não pode ser um não errado, né? Ou sem a explicação lógica para o não, porque um não bem dado às vezes a pessoa aceita, né? E dependendo de como você fala, né? Como você diz alguma coisa, explica, fundamenta, a pessoa aceita, tá? Mas não aceitar já faz parte da gente, certo? Então é isso, tá? É isso o direito de recorrer, ou seja, é esse o recurso, né? Quer dizer, a gente chegou na aula passada ao fim da fase de conhecimento com a sentença, né? A sentença, ela terminou a fase de conhecimento, mas a gente não aceitou. Magistrado, olha, com todo respeito, né? Como se diz aí no meio jurídico processual, com a devida vênia, né, com todo respeito à vossa sapiência, o seu conteúdo jurídico e tal, mas eu não concordo, acredito que eu tenha se enganado na subsunção do fato à norma, ou seja, na qualificação aí desse fato ao que está descrito no ordenamento jurídico. Portanto, vou levar o conhecimento da instância superior. A gente já viu que a Justiça do Trabalho é dividida em 3 instâncias, né? Vara do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho. Vou levar até a instância superior, né, pois eu não concordei. Beleza, tranquilo, né, sem problema. Então é esse o direito do recurso. Tem um conceito, tem um conceito legal, né, que diz que seria o remédio processual concedido às partes ao terceiro prejudicado, porque, como a gente já viu, numa sentença, a gente pode ter um terceiro prejudicado, até no acordo, lembra-se? A gente tem um acordo, que desse acordo vai sair uma parcela previdenciária ou fiscal, da qual não participou nem a União, nem o INSS, ou seja, eles vão ser terceiros aí prejudicados com o acordo. Então, apesar do acordo ser uma sentença irrecorrível, só o é para as duas partes. Para esse terceiro interessado não seria. Então, é garantido a esse terceiro interessado o direito de recorrer dessa sentença homologatória de acordo, tá? Então, esse seria um exemplo do terceiro interessado. Outro poderia ser o perito judicial, né? Perito judicial, ali teve seus honorários arbitrados na sentença abaixo do que ele concorda ou acha como certo, né? O perito judicial tem direito a recorrer para requerer, de repente, uma majoração dos seus honorários. Afinal de contas, né, uma sentença, gente, que decide algo a respeito, né, de pedido em que você tenha a necessidade da participação de um perito judicial, insalubridade, periculosidade, acidente de trabalho, contabilidade, o que for. Eu acho que a sentença ela deve separar uma parte para falar dos honorários periciais, tá? Para justificar porque está quantificando naquele valor que for, o que seja. Porque, gente, o perito é um terceiro interessado. A partir do momento que você inclui ele, que ele vai ter direito ali aos honorários, ele não pode reclamar se o magistrado decidiu contra não pode. Decidiu contra o laudo dele, tá? Aí parou.
Ele está tentando auxiliar o magistrado. Se o magistrado, por outra forma, se convenceu, paciência. Certo? E por outra forma, se convenceu, paciência. Agora, eu acredito que a sentença deveria vir, né? Com essa parte. Para frente. Ministério Público também, tá, gente? Garantido o remédio esse também ao MPT. O Ministério Público, e muitas vezes, até quando atua como fiscal da lei, tem direito a recorrer. Até quando atua como fiscal da lei, tem direito a recorrer. Objetivando, qual é o objetivo do recurso? O objetivo do recurso, em geral, né? Objetivando que a decisão impugnada seja submetida a um novo julgamento. Aquilo que eu falei, olha, eu não concordo com o fato da sua interpretação do fato, né, até a norma. Então, eu quero que a sua decisão seja, né, a sua decisão, ela seja apreciada, ou seja, reapreciada aí, novamente. Sem problema. Certo? Sem problema. Para frente. Natureza jurídica do recurso. Para a grande maioria, o recurso, ele seria uma extensão do direito da ação. É até justificável, né? Porque assim, o que seria o direito à ação? O direito ao acesso ao Poder Judiciário. Né? O direito de ação, o direito de acessar o Poder Judiciário. Mas você começa pelo primeiro grau, mas ninguém diz que você só vai ou só pode ir até o primeiro grau. Você tem todas as instâncias jurídicas. Então, por isso que se diz, né, para essa corrente, que a natureza jurídica do recurso seria nada mais do que a extensão do direito de ação na instância superior. Então, estender o direito de ação a instâncias superiores seria a natureza jurídica da peça recursal. Maioria jurídica. Ou seja, por essa maioria, o direito de recorrer é subjetivo, é da parte, né? É da parte, né? Já que é ela que tem o direito de ação. Classificação dos recursos. Quanto à autoridade a qual se dirige, a quem eu me dirijo para recorrer, os recursos eles podem ser próprios ou impróprios. Tá? Quanto à autoridade a quem se dirige, ou seja, a quem eu quero recorrer, os recursos eles podem ser próprios ou impróprios. O recurso próprio é o que segue a natureza das coisas, ou seja, a extensão do direito de ação para a instância superior. Ou seja, o recurso próprio é aquele que se dirige à autoridade hierarquicamente superior a que proferiu a decisão. Tá? Um recurso ele é considerado próprio quando ele se dirige à autoridade hierarquicamente superior a que proferiu a decisão. É chamado próprio. Mas a gente vai ter também, quanto a essa autoridade, a gente tem o recurso impróprio. E o recurso impróprio é aquele dirigido à mesma autoridade que proferiu a decisão. O recurso impróprio, ele é aquele que é dirigido à mesma autoridade que proferiu a decisão. E pode eu recorrer ao juiz. Como assim? O juiz vai dizer que ele estava errado? Pode, gente. Tem casos aí que o juiz se atrapalha, não erra, se atrapalha, né? Em caso de obscuridade, omissão, certo? Em caso de contradição, de um errozinho material, aí a gente vai ter os embargos de declaração. São um exemplo de recurso impróprio, porque os embargos de declaração servem para tornar a decisão um pouco mais clara, né? Nesse sentido de obscuridade, contradição, omissão, ou até para corrigir o erro material. Então, ele é dirigido à própria autoridade, ou seja, ao juiz. A própria autoridade que proferiu a decisão, ou seja, o juiz que proferiu a decisão. Então, recurso impróprio, exemplo, embargo de declaração. Os recursos também se classificam quanto ao assunto, tá? Os recursos também, eles se classificam quanto ao assunto. Quanto ao assunto, os recursos podem ser ordinários ou extraordinários. Né? Os recursos quanto ao assunto, eles podem ser ordinários ou extraordinários. Os ordinários, eles objetivam a revisão dos fatos e provas, ou seja, a revisão do julgado mesmo, tá? São geralmente dirigidos às segundas instâncias, tá? São os recursos ordinários, eles têm essa preocupação de revisão de fatos e provas, ou seja, eles querem revisar o julgado mesmo. Tá? Então, não apreciou tal prova, deixou de apreciar outra prova, a prova não foi apreciada daquela forma, não foi quantificada daquela... Pronto! É o recurso ordinário. Já o recurso extraordinário geralmente trata de uma matéria de direito ou de ordem jurisprudencial,
tá? De direito ou de ordem jurisprudencial, de como foi interpretada a lei, de como foi interpretada a Constituição, de como foi interpretada a súmula, como foi aplicado o ordenamento jurídico. Por quê? Porque o recurso extraordinário, ele visa a segurança jurídica. Né? O recurso ele é extraordinário quando ele visa a segurança jurídica. Ou seja, a intenção dele é a uniformização de jurisprudência. A intenção dele é a uniformização de jurisprudência. Aí a gente vai ter o recurso extraordinário. Tá? Então, ordinário e extraordinário. Geralmente, né, dirigidos às instâncias lá superiores, terceiras instâncias, STF e tal, são recursos extraordinários. O recurso, quanto à extensão da matéria, ele pode ser um recurso total ou um recurso parcial. Ele é total quando a gente quer a revisão de toda a matéria tratada na ação, tá? E ele vai ser parcial quando você quiser a revisão de parte da matéria tratada na ação. Eu só não entendi. Vamos lá. O autor entra com a ação pedindo o pagamento de horas extraordinárias e férias que nunca tinha recebido. O juiz, ao julgar a demanda, depois de ouvida a contestação da parte reclamada, julga como totalmente procedente ou como procedente, ou seja, defere tudo que foi pedido na petição inicial, horas extras e férias ao demandante, ao autor da ação. Então, condena a parte reclamada ao pagamento de horas extras e férias. E fundamenta, é claro, né, nos tópicos horas extras e férias, porque está condenando o ônus de prova, aquela coisa toda. Nasce, a partir daí, para a reclamada, um interesse recursal. Nasce, a partir daí, para a reclamada, um interesse recursal, ou seja, ela pode recorrer dessa decisão com relação à condenação das horas extras e com relação à condenação das férias. Se ela recorrer da decisão com relação aos dois, ou seja, as duas partes que foi condenada, o recurso é considerado total, ou seja, ele eleva para o segundo grau toda a matéria discutida no primeiro grau. Porém, se ela, ao ler o comando sentencial, diz, rapaz, realmente, as férias eu não paguei, não, tá certo, eu até confessei, não vou recorrer das férias não, tá? Mas vou recorrer das horas extras, que eu não concordo não com essa quantidade toda aí que esse filho da gota ganhou. Pronto! Aí o recurso é parcial, tá? Então, total, parcial. O recurso também, ele pode ser quanto à forma de recorrer. O recurso, ele pode ser também quanto à forma de recorrer, classificado em principal e adesivo, certo? Quanto à forma de recorrer, o recurso ele pode ser classificado como principal e adesivo. O principal, gente, é o recurso que é interposto dentro do prazo legal. A parte tem interesse recursal e ele é interposto dentro do prazo legal. Tudo com sufoco, né? Tem prazo para a gente intercorrer, vai ver isso, já vai ter. O recurso ele é considerado adesivo quando a parte, ao se manifestar sobre o recurso principal, adere a uma matéria que deixou de recorrer. Tá? Ela vai aderir, ao se manifestar sobre o recurso principal, ela vai aderir, aliás, ela vai juntar uma peça apartada, que a gente vai chamar de recurso adesivo, para, naquela oportunidade, levantar à tona uma matéria que ela poderia recorrer. Exemplo, naquela ação que a gente falou, das horas extras e das férias, vamos supor que o juiz condenou a empresa a pagar só as férias, indeferiu o pedido de horas extras. Nasceu, portanto, logo essa sentença foi procedente em parte, ocorreu a tal da sucumbência recíproca. Nasceu, portanto, o interesse recursal para quem também? Para o autor. O autor pode recorrer das horas extras indeferidas e a empresa pode recorrer das férias deferidas, certo? Então, sucumbência recíproca. Nasce para cada um interesse recursal. Publicação da sentença, prazo para recorrer 8 dias. A empresa recorre.
A empresa recorre e diz que não deve pagar férias e tal, não sei o quê, e entra com recurso ordinário lá dentro do seu prazo. O autor não recorre, mas tinha interesse, porque a sucumbência foi recíproca, ele não recorre. Mas ao se manifestar em contra-razões, ou seja, ele vai ter um prazo, né, em respeito ao contraditório, a gente vai estudar os princípios daqui a pouco, ele vai ter um prazo em respeito ao contraditório. Então o autor, ao se manifestar em contra-razões sobre o recurso principal, ele pode aderir, ou seja, entrar com o recurso adesivo das horas extras. Por quê? Porque ele tinha interesse recursal, haja vista ter perdido o pedido de horas extras. Professor, aí é doidice. Quer dizer, vai beneficiar o cara que perdeu o prazo, que teoricamente ele perdeu o prazo, mas leia, gente, eu estou falando que é um recurso adesivo. Ele está colado ao principal. Ele está colado ao principal, ou seja, uma vez a parte desistindo do principal, ou o principal perdendo a razão de ser, o que acontece com o adesivo? Não vai subir. Não vai subir. Certo? Então, é muito precário confiar nesse recurso adesivo. Ele existe tanto no processo de trabalho como no processo civil, mas é muito precário. Mas ele existe. Tá? Em determinados recursos, a gente vai estudar mais adiante, o recurso adesivo, quais são essas características, requisitos e tal, ele existe. É um recurso normal. A parte poderia entrar no prazo, mas perdeu. Então, ao se manifestar sobre o recurso da parte contrária, aí ela adere. Por quê? Porque tem interesse recursal também. Tem interesse recursal. No caso que eu dei o exemplo, né? No caso do exemplo, a gente tem horas extras e férias. Sucumbência recíproca. Então, o autor pode recorrer das horas extras indeferidas. Ele poderia recorrer em recurso principal, mas perdeu o prazo. Aí ele vai e adere em contra-razões ao recurso principal da empresa. Então, a empresa entra com recurso, o juiz recebe o recurso e dá prazo para a outra parte se manifestar. Se manifestar sobre o recurso. Esse é o recurso da empresa, das férias. Tá? O adesivo nada tem a ver com o da empresa, não. Então, das férias. Aí a outra parte, em contra-razões, ela vai argumentar se as férias devem ser mantidas, por que devem ser mantidas e tal, e que não observa o recurso da empresa. Apartado a isso, ou seja, junto e no prazo de 8 dias, que é o prazo contra-razões, que é igual para o recurso, e junto e ali dentro do prazo, ela pode entrar com recurso adesivo. Sobre o quê? Sobre as férias. Tá? Então, esse é recurso adesivo, né, no prazo de 8 dias, sobre as horas extras. Então, a matéria tratada no adesivo nada tem a ver com a do principal. Depende dele, mas nada tem a ver com o principal, a matéria tratada no adesivo. Tá? Então, depende dele. Eu vou dar um exemplo prático que vocês vão entender. Eu vou falar de dinheiro. Falou de dinheiro, o bicho pega. Vocês vão entender. Veja bem. Olha o que é que ocorreu. Lá na vara do trabalho, um autor com seu advogado, que não militava muito na área trabalhista, ganhou uma ação contra uma empresa grande, um consórcio, aí, um conglomerado aí de empresas grandes. E ele fez 10 ou 12 pedidos, hora extra, férias e tal, não sei o quê, mas perdeu o intervalo de horas perdeu as horas intíneres. Ganhou hora extra muito, ganhou dobras e tal, não sei o quê, mas perdeu as horas intíneres. Então ele, para ficar mais claro, ele pediu 10, ganhou 9, perdeu 1. Ganhou 10, perdeu 1. A sentença foi favorável a ele, né, que condenou a empresa a pagar a ele 9 pedidos e teve um valor de R$187 mil. 187 mil reais foi a condenação da empresa. A empresa perdeu o prazo para recorrer. O advogado, então, nesse meio tempo de perder o prazo para recorrer, procura teu balcão, conversa, Tiago, olha, eu estou no prazo para me recorrer. Eu digo, tá, por quê? Porque a empresa foi notificada antes da sentença. A empresa foi notificada, mas pelo diário aqui, o senhor ainda tem mais 2 dias. A publicação, porque de erro, não sei o que, você tem 2 dias ainda para recorrer. O senhor vai recorrer? Eu fiquei pensando assim, porque eu disse, não, depois da empresa perder o prazo,
teve uma condenação de 187 mil, ou seja, ele está com 187 mil na mão. Aí eu disse, o senhor vai recorrer ainda, é? Aí ele disse, não, eu vou, porque eu perdi as horas intíneas. Aí eu disse, você fez o cálculo aí das horas intíneas para ver quanto é que dá nesse montante de 187 mil? Eu falei, se vale a pena, né? Eu já pensando no adesivo. Aí ele disse, não, pô, não, deixa um pedido, é pedido. Depois como é que vai ficar a minha... Ah, não, vou recorrer que é tranquilo. O que é que a gente pode fazer, né? Já sabe o final da história, né? Ele recorreu das horas intíneas. A empresa se manifestou do recurso dele das horas intíneas, entrou com recurso adesivo contra todos os 9 pedidos que ela tinha perdido. Entrou com recurso adesivo contra todos os 9 pedidos que ela tinha perdido. Chegando lá no tribunal, o tribunal deu razão à empresa em muitos dos pedidos deferidos. Achou que os documentos estavam mal interpretados e que estavam ali comprovados pela empresa. E diminuiu a condenação para 17 mil. Ele ganhou as horas intíneas, ganhou. Mas a condenação ficou em 17 mil. E aí o processo baixou do tribunal. O tribunal deu razão a ele e deu razão à empresa no adesivo. E aí baixou, né? Quem tinha 187 mil na mão teve que se virar em 10 para explicar ao autor que ele ia ganhar agora 17. Parabéns, gente. Quem não sabe rezar, xinga Deus, né? Cuidado aí, vocês que estão advogando, viu? Humildade sempre. Abraço.